Bom dia, família Chakra Flora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma EBD Flora Online. Muito bom saber que você está aí conosco nesse dia. Aliás, é o nosso último domingo do mês e estaremos também encerrando uma série de estudos que nós tivemos aqui durante alguns meses, falando sobre como nós podemos cuidar da nossa igreja. Por isso, agradeço por você estar aqui acompanhando esta live, participando desse estudo bíblico, e eu espero que você tenha aprendido mais da palavra do Senhor através dessas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Portanto, que nós nesta manhã possamos juntos adorar e louvar o nosso Deus e agradecer por mais uma oportunidade que temos de podermos aprender a palavra do nosso Deus. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles que estão acompanhando esse momento e quero desafiar você mais uma vez, assim como eu tenho feito todos os domingos, todos os nossos estudos bíblicos, para que você venha curtir esta live, curta aí essa transmissão e também nos ajude a transmitir, a propagar a boa nova para seus amigos, para os seus contatos sociais. Espero que você possa, junto conosco, ser um canal de bênçãos, um canal de bênção do Senhor, para que possamos assim levar a palavra dele a tantas vidas, sejam elas que conheçam já o Senhor ou aquelas que ainda não conhecem, que ainda não se entregou de fato para Deus. Então, seja aí um instrumento nas mãos do Senhor, pegue a flechinha que tem aqui embaixo e compartilhe esta live com seus contatos, tanto aí nas suas redes sociais pelo Facebook, tenta colocar aí também pelo WhatsApp, pega o endereço certinho aí dessa live e mande para todas as suas redes sociais, seus contatos sociais também, tá bom? Eu quero mandar também um abraço para todos que estão participando aqui da Chakra Flora e também para você que está pela primeira vez aqui junto conosco. Seja muito bem-vindo mais uma vez e eu espero que você possa gostar da nossa comunidade. Apesar de ser online, eu espero que você possa se interessar de estar conosco aqui logo mais de uma forma presencial após essa pandemia que tem trazido muitas dificuldades para nós. Mas nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar quietos, devemos continuar com a nossa missão, a missão que Deus tem colocado para nós. Portanto, vamos participar desse momento, que você possa se preparar para isto, convide a sua família toda, suas crianças também, porque logo mais elas terão a oportunidade de ouvir uma história muito legal, muito interativa, para que elas possam aprender a palavra de Deus, tá bom? Sem mais delongas, então vamos dar o início ao nosso momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, no capítulo 21, leremos o versículo 7 até o versículo 9. Salmos 28, 7 a 9. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, se você estiver na sua casa, pega a sua Bíblia física, que é muito bom você folhear e também meditar a palavra do Senhor. E assim, use uma caneta, um marcador de texto, para que você possa marcar as anotações desse estudo bíblico que nós vamos ter, tá bom? Então vamos lá, Salmos 28, leremos a partir do verso 7 até o versículo 9. Diz assim então a palavra do nosso Deus: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti. Conduze-os como pastor e leve-os em teus braços para sempre. Veja que a palavra de Deus é algo poderosa para as nossas vidas. O salmista aqui, ele começa fazendo uma oração nos primeiros versículos e ele coloca que ele confia nesse Deus e por isso ele se derrama na presença desse Deus, pedindo a sua bênção e a sua proteção.
No finalzinho desse texto, nós percebemos a partir do versículo 7, aliás, no versículo 6 você pode ver que ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, ou bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes e minhas súplicas. Então, nós podemos entender que agora ele vai compartilhar a sua experiência, ele vai compartilhar a experiência que ele tem desse Deus que tem sido maravilhoso. Então ele vai proferir, ele vai clamar dizendo: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Eu confio nele de todo o meu coração. Ele me ajuda e o meu coração se enche de alegria porque eu sinto a sua presença. Olha que coisa linda que o salmista ele coloca para nós. E já no verso 8 ele chega a dizer mais uma vez: o Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti e conduze como pastor e leve-os em teus braços para sempre. Aqui nesta última frase, neste último verso, nós podemos ver aqui a grandeza do nosso Deus e o salmista depositando a sua confiança nesse Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo, Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e Ele pode salvar todo o seu povo. Todo aquele que nele crê será salvo. Veja que é através, pela fé, nós seremos salvos mediante por meio de Jesus Cristo. E logo depois ele fala: abençoa os que pertencem a ti, cuide daqueles que estão no seu, que faz parte do seu povo, cuide daqueles que fazem parte da família da fé, conduze-os como pastor, oriente, corrige e possa cuidar dessas pessoas, desse rebanho. E no final ele traz uma frase que eu gosto muito: leve-os em teus braços para sempre. O nosso Deus, ele nos dá segurança. Ele é como se fosse um pai, e ele é o nosso pai supremo, aquele que cuida, aquele que tem sempre zelado e dado atenção para com os seus filhos. Por isso que nesta manhã nós possamos sentir a presença desse Deus, aquele que cuida e nos leva nos teus braços, ele nos carrega, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Por isso, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo e está sempre presente conosco. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que possamos assim louvar e o adorar para todos sempre. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais um momento, mais uma oportunidade que temos de aprender a palavra do Senhor e que da mesma forma também possamos adorá-lo e engrandecer o seu nome. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, nós somos gratos a Ti pelo Seu cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai, e muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. O Senhor é a nossa força, é o nosso escudo. O Senhor realmente é aquele que nos carrega em seus braços, principalmente quando nós estamos passando por dificuldades ou estamos vivendo situações na adversidade da vida, Pai. Por isso, nós estamos aqui preparando o nosso coração para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra e que assim nós possamos, ó Pai, crescermos, amadurecer a nossa fé, ó Pai, a cada dia mais buscando a meditar aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe, ó Deus, cada família que está aqui participando e acompanhando esse momento tão especial, Deus, e que nós sejamos edificados nessa hora, ó Pai, para que possamos juntos depois praticar o que temos ouvido e aprendido e assim propagar a Tua palavra que traz verdade, que traz alegria ao nosso coração e vida, e que seja uma vida eterna, Pai. Por isso, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã e que assim possamos, ó Deus, estarmos sensíveis para ouvir a Tua voz. Pedimos também o perdão das nossas falhas e nos conduza cada dia mais nos Teus caminhos, para que assim não venhamos a desviar e nem também nos deslizarmos, ó Pai, com as tentações que esse mundo e que o inimigo tem trazido para nós. Use as nossas vidas como instrumento em Tuas mãos e que tudo o que nós formos fazer seja para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero convidar você junto conosco a cantar e louvar a esse Deus que tem sido maravilhoso conosco e que, como um pastor, nós possamos, como o rebanho desse pastor, possamos assim adorá-lo e engrandecer o seu nome. Cante conosco esta canção. E tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Sobre a tempestade eu vou.
sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos dar sempre esse coração grato ao ponto de expressar a nossa gratidão ao Senhor através de canções, de louvores como esses que nós cantamos aqui e que nós possamos sempre firmar os nossos passos nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 150, o último verso: todo ser que respire, louve ao Senhor. Por isso, se você está respirando, louve a este Deus que tem sido tremendo nas nossas vidas. Bom, nós vamos agora passar por um momento muito importante também. Chame as suas crianças, seus filhos para estarem agora aí junto com você, assistindo e participando dessa história super legal que a tia Marciele vai contar para nós. Essa história vai falar a respeito de uma menina e de uma folha. A folha ela tinha um desejo de ser uma coisa, de ser um barco. E aí nós vamos ver o desfecho dessa história e eu espero que você venha gostar desse momento e que logo depois você possa fazer também a tarefinha enquanto seus pais, aqueles que estão aí, que são seus responsáveis, estarão estudando a palavra do nosso Deus nesta manhã, tá certo? Assista aí e acompanhe essa história fantástica que a tia Marciele trouxe pra gente. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A história de hoje é sobre uma folha que queria ser um barco. Certo dia, uma menina estava andando pelo caminho quando de repente viu uma folha caída no chão. Quando ela pegou, a folha disse para ela: "Menina, eu fui criada para ser um barco. Você pode me ajudar?" E rapidamente a menina começou a dobrar. Dobrou no meio, dobrou de novo no meio, dobrou uma pontinha, dobrou a outra pontinha e olhem só, a menina viu que tinha formado uma casinha. Folha, você pode ser uma linda casa. Ah, mas a folha não queria ser uma casa,
Ela falou para a menina: eu fui criada para ser um barco. Então, a menina continuou. Dobrou mais uma parte, dobrou uma outra parte para cima também e... folha! Você pode ser um lindo chapéu de um soldado valente! Ah, menina, mas eu fui criada para ser um barco. Então, a menina, de novo, dobrou mais um pouquinho. Aqui, dobrou a outra parte, dobrou e olha só, folha! Você está parecendo uma flor. Só falta um cabinho, mas isso eu posso arrumar para você? Você não quer ser uma flor? Todas as pessoas vão passar por você e achar você muito bonita. Mas a folha não queria conversa. Falou: não, menina, eu fui criada para ser um lindo barco. Então, a menina puxou aqui, puxou ali e... olhem só! Apareceu um lindo barquinho! Ah, a folha ficou tão feliz que saiu rapidamente navegando pelos mares. E por onde ela passava, ela dizia a todos: eu fui criada para ser um lindo barco. Sabem, crianças, essa história tem muito a ver conosco. Nós fomos criados para agradar a Deus. E quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, nós decidimos obedecê-lo. Mas muitas vezes, no meio do caminho, vão aparecer pessoas, amigos, que vão querer fazer a gente mudar de ideia, que vão falar que contar uma mentirinha para o papai ou para a mamãe de vez em quando não tem problema, que falar mal dos outros, fazer fofocas também não tem problema nenhum, que ler a Bíblia ou ir à igreja é muito chato. Mas não façam o que eles dizem. Seja uma criança que procura sempre agradar a Deus. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, o capítulo 3, o versículo 23. Colossenses 3, o versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Nós fomos criados para agradar a Deus. Que você seja uma criança que sempre procure amar e agradar a Deus, independente de qualquer situação. E agora a nossa tarefinha de hoje. Na nossa tarefinha de hoje, faça aí, monte o seu lindo barquinho. Pinte ele com umas cores bem bonitas, coloridas e alegres e escreva o nosso versículo de Colossenses que nós acabamos de ler. E quando terminar a sua tarefa, mande a sua foto pra gente. IP Chácara Flora. Um beijão e até semana que vem. Puxa, você viu que legal essa história? É muito interessante nós pensarmos como nós devemos viver para agradar e adorar ao nosso Deus. Por isso, crianças, prestem bem atenção e coloquem isso no dia a dia de vocês. A sua vida para ser um instrumento de Deus, agradando o coração dele. Amém? Pai, mãe, ajude aí as suas crianças a fazer a tarefinha e mande pra gente aí também, tá bom? Nós vamos entrar então no assunto de hoje, a última lição dessa série que eu acho que para mim foi muito bom ter aprendido mais sobre essas duas cartas que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. São cartas pastorais mesmo, né? E faz a gente pensar um pouco sobre a nossa vida, como que nós podemos nos comportar, como que nós devemos cuidar da nossa igreja, como que nós devemos aí trabalhar em diversos setores que a igreja tem proporcionado para nós, né? E o apóstolo Paulo, de uma forma muito amorosa, mas ao mesmo tempo muito enfática, ele encorajou Timóteo através dessas cartas para que ele continuasse a propagar o evangelho de Jesus Cristo. E esta era a preocupação dele. A preocupação era
estava chegando o final dos seus dias e ele queria que alguém desse continuidade com este trabalho de levar a palavra do Senhor. Então, não apenas Timóteo, mas tantos outros companheiros do apóstolo Paulo e discípulos de Jesus Cristo continuaram a propagar a palavra do nosso Deus até chegar até nós. Se hoje você ouviu a palavra de Deus, se hoje você tem esse privilégio de estudar essa carta que nós vamos meditar aqui, é por conta do apóstolo Paulo e dos demais discípulos que Jesus um dia chegou a dizer para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos esse compromisso de fazermos agora, né? De levar a palavra de Deus a todas as criaturas, em qualquer circunstância da vida. E agora nós precisamos aproveitar até o YouTube, né? Aproveitar aí como se diz, esses recursos de comunicação que temos hoje, que tem sido tão abençoador para nós, para podermos espalhar a mensagem de Jesus Cristo a tantas outras pessoas. Então, faça o seu papel, faça a sua parte de você divulgar a palavra de Deus, tá bom? Então, falando sobre o estudo de hoje, o tema desta lição, finalizando o nosso texto, não poderia ser um outro nome como encerrando a carreira. O apóstolo Paulo, você percebeu durante essa carta, ele coloca várias figuras de linguagem. E uma das figuras de linguagem que ele usava era de um atleta. Então, o atleta é aquele que está sempre focado na competição e principalmente centrado nas regras desse jogo ou nas regras dessa competição. Paulo ele coloca para nós que o cristão ele deve ser um atleta, aquela pessoa que é super dedicada com a sua missão ou, como nós podemos colocar aqui, com a sua carreira. Então nós vamos observar Paulo neste último capítulo, e aliás é a sua última carta, ele faz um momento de despedida, encorajando Timóteo a continuar a levar a palavra de Deus, mas também nos ensinando como que nós devemos nos comportar no final da nossa vida ou no final da nossa carreira, da nossa missão, tá bom? Vamos ler então a palavra de Deus, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, leremos a partir do versículo 6 até o versículo 22, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-a até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guardar-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eúbulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino,
Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Veja que as palavras do apóstolo Paulo são palavras belíssimas, mas dá para entender e perceber que são as suas últimas palavras referente ao ministério, falando para o seu filho amado, aquele que ele tinha tanta consideração e encorajando, mas também dando várias instruções e lições para que ele pudesse então continuar levando a palavra de Deus e continuar com a sua missão. Enquanto Paulo está encerrando a sua carreira, Timóteo ele está dando continuidade com o seu trabalho e com a sua missão. Por isso, eu gostaria que hoje nós viéssemos a pensar, estudar essa carta, esse capítulo com este tema, encerrando a carreira. E o objetivo desta lição é que nós devemos ser motivados a viver e morrer pela causa de Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Nós precisamos pensar cada dia mais de sermos motivados por meio da palavra, por meio desse estudo, é claro que nós vamos aqui meditar, mas que nós possamos sempre nos motivar e mais, motivar outros para continuar com a missão de Jesus Cristo. É bom lembrar que esse momento em que Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, tanto Timóteo quanto Paulo estavam vivendo momentos difíceis na vida deles, na vida ministerial deles, no qual o imperador estava ali de uma forma implacável, como se diz, ele estava ali de uma forma implacável, perseguindo aqueles homens, né? E perseguindo a igreja do Senhor. Então, mesmo assim, Paulo encorajando a Timóteo para que ele não viesse a parar. E aí ele vai trazer as suas últimas palavras e nós vamos meditar um pouquinho sobre essas palavras que Paulo estava ali explicando e falando com Timóteo, tá certo? Primeira coisa que nós vamos ver aqui são os últimos dias do apóstolo Paulo, como que foi esses últimos dias, como que ele trabalhou com esses últimos dias da sua vida, né? Lidando com o ministério. Então ele vai chegar a dizer para Timóteo, né? Antes nesse capítulo ele começa a dizer: prega a palavra, Timóteo. Pregue a palavra, seja objetivo, que você seja longânimo. Isso nós falamos na semana passada. E agora ele vai começar a falar dele mesmo. Ele vai falar um pouco sobre a sua vida. E aí ele faz uma declaração a partir desse versículo 6. Ele chega a dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que nós podemos observar aqui, a última carta de Paulo, apesar dele estar preso, apesar dele estar com uma sentença de morte, ele estava feliz e realizado na sua vida por seu trabalho, pela sua carreira e pela sua missão. O apóstolo Paulo ele chega a declarar: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Nesses versículos, nós encontramos aqui 3 lições preciosas nesse verso. Primeiro, nós podemos ver que Paulo ele já sabia que ele iria morrer. Ele coloca isso para nós de uma forma muito clara. Ele chega a dizer ali, mostrando, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Essa expressão, ou na verdade esse advérbio de tempo, já, ele mostra para nós que ele já sabia que ele ia morrer. E isso indica que a sua morte era próxima, era chegada. Então ele parecia estar tranquilo com essa situação que ele estava vivendo. E ele chega a dizer isso para Timóteo. Uma pergunta que eu queria fazer para você é: o que você faria se você soubesse o dia que você iria morrer? O que você faria se soubesse o dia da sua morte? Né? Talvez muitas pessoas, e talvez você que está aqui me acompanhando, ficaria talvez desesperado, triste com a situação, choramingando e ficando no seu canto. Mas Paulo, ele não fez nada disso.
Paulo, ele continuou com a sua missão e mais, ele continuou falando do amor de Deus para as pessoas, apesar da sua condição e situação que ele estava passando, que ele estava vivendo. Paulo escreve uma carta para encorajar o seu filho amado, o seu filho espiritual, mas também era um jovem pastor, e convida não somente a Timóteo, mas todos os seus amigos para que tivesse ali um último contato com ele, porque ele já sabia que ia morrer. A segunda lição que a gente pode ver nesta declaração, nesse versículo, é que ele via sua morte como uma oferta a Deus. Você pode observar que ele usa uma expressão muito distinta, uma expressão que nós não usamos no nosso tempo, né? Ele coloca aí essa expressão oferecido por libação. Essa expressão trata-se de uma oferta contínua e diária, né? Lá no Antigo Testamento, os sacrifícios que eram feitos para Deus era desta forma, era uma oferta que eles tinham que fazer diariamente e dando sempre essa continuidade, adorando a Deus, né? O adorador ali, ele derramava o vinho em cima do seu sacrifício, em cima ali daquilo que estava, da oferta que estava sendo queimada, e o vinho evaporava. Quando o vinho evaporava, trazia um aroma suave, trazia um aroma agradável. Então, essa expressão oferecido por libação é que Paulo ele se coloca que ele está sendo uma oferta diante do nosso Deus. Ele está falando que ele era uma oferta agradável ao Senhor. Ele estava ali colocando como um ato simbólico de que tanto a sua vida quanto a sua morte era uma oferta ao Senhor. Paulo ele entendia que o seu ministério, que o seu trabalho e a sua morte eram uma oferta agradável a Deus. Então, ele via a sua morte como uma oferta diante do Senhor. E nós devemos pensar nisso também. A nossa vida deve ser totalmente voltada para Deus. E isso quer que enquanto nós estivermos vivos, nós devemos então nos entregar como uma oferta ao nosso Senhor, uma oferta que seja agradável através das nossas ações, ok? Terceira lição dessa declaração é que Paulo ele olhava para a morte com otimismo. Olha que interessante. Tem tanta gente que está vivo, vivendo uma vida pessimista, e Paulo, sabendo da sua morte, ele olhava para a sua morte com otimismo. Veja como isso é irônico. E nós devemos pensar desta forma, queridos. Nós precisamos agir como o apóstolo Paulo ele age, né? Tá certo que nós não queremos ficar pensando na nossa morte, mas quando chegar a hora, nós precisamos ter esse olhar, essa visão de que nós devemos ter uma visão otimista, sabendo que o nosso destino não é aqui, mas nós estamos saindo ou apenas saindo, indo para a nossa casa, indo para a casa do nosso Pai. Então, Paulo, ele deixou bem clara essa questão que ele não via a sua morte como algo triste, mas ele via a sua morte como uma coisa que ele estava pronto para ingressar ou para voltar à casa do Pai. Uma coisa que eu não havia falado antes, né, na questão da oferta ali que ele coloca, que eles colocam como uma oferta agradável a Deus. Naquele tempo eles estavam vivendo momentos difíceis, como eu falei. Esse imperador chamado Nero, ele não era Nero que estava matando o apóstolo Paulo por conta da sua missão, da sua carreira, mas era Deus que lhe dava ali o privilégio de morrer em prol do evangelho. Nós devemos pensar desta forma também. Nós devemos morrer pelo evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo aí deixa isso muito claro. E aí, esse olhar para a morte com otimismo é através da frase, da palavra que ele vai usar nesse versículo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Olha aí, ele coloca aí a sua morte como partida.
partida é usada ali. Paulo não estava com medo de morrer. Pelo contrário, Paulo ele sabia que se viver era Cristo e morrer era lucro, né? Morrer era lucro porque ele sabia qual era o seu destino. Então a morte, a partida, ela tinha algo muito bom para Paulo, né? Apesar de que ele estava pronto para morrer, né? Apesar de que ele sabia que ele estava perto da sua morte. Então Paulo ele vivia de uma forma otimista. Nós devemos viver de uma forma otimista, queridos. Não perto da nossa morte apenas, mas na nossa vida. Nós devemos viver de uma forma otimista, né? Não ficar olhando para os problemas, nem também achando que os problemas são maiores do que nós, ou até mesmo maiores do que Deus, mas que nós possamos aprender a lidar com cada situação da nossa vida com uma visão otimista. E tenha certeza que a nossa vida será muito melhor. Ok? Então veja que a declaração de Paulo ela traz isso, né? Informações importantes de que ele já sabia que iria morrer, ele via a sua morte como uma oferta agradável ao Senhor e ele olhava para a sua morte então com otimismo. É muito interessante. Nós devemos buscar a nos espelhar a esse homem de fé que foi o apóstolo Paulo, né? Agora nós podemos ver e observar também o seu testemunho através do versículo 7. Olha o que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa é uma das frases que muitas pessoas gostam de ler e também gostam de colocar no seu dia a dia. Mas perceba que Paulo ele tinha total autoridade para falar, escrever isto, né? Ele chega a dizer que ele completou, ele combateu um bom combate, ele completou a carreira e guardou a sua fé. Paulo, ele continua trazendo o seu bom testemunho. E aí ele vai fazer um balanço da sua vida, ele vai resumir através desta frase, através desse versículo: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. 3 lições que nós podemos usar nessa frase. Nós podemos assim aprender com esta frase, né? Primeira lição que nós podemos ver: Paulo, ele viveu com um ideal e lutou por uma causa. A causa é óbvia para nós, é o evangelho de Jesus Cristo. Então, ele viveu com um ideal, ele sabia por que ele estava vivo e sabia para que ele estava vivo e sabia o que ele deveria fazer enquanto ele estivesse vivo. Então, por isso ele vai usar essa expressão: combati o bom combate. Ele gastou os seus últimos 30 anos, da sua vida em prol do evangelho ou por causa do evangelho. Paulo, ele estava vivendo uma vida totalmente de acordo com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele não lutou por uma causa, como se diz, uma causa inútil, né? Ele não lutou por uma causa econômica, ele não lutou por uma causa ideológica, ele não lutou por uma causa social ou racial. Paulo, ele lutou em prol do evangelho de Jesus. Ele viveu pela causa de Deus e pelo seu projeto, né? Pelo projeto de Deus, o projeto que Deus queria na vida de Paulo, de cumprir o ministério que ele havia dado a Paulo. Então, veja que isso é muito importante nós pensarmos. O seu testemunho deixa muito claro para nós que ele, de fato, combateu um bom combate. Em segundo lugar, no seu testemunho, ele completou o trabalho que tinha de fazer. Ele vai usar a outra expressão na frase, né? Ele completou a carreira, ele completou o seu trabalho, aquele trabalho que ele tinha que fazer. E dessa forma, ele tinha total condições, então, de poder dizer que completou a carreira. Ele obedeceu à vontade de Deus, ele obedeceu todas as regras como um bom atleta do Senhor e terminou de uma forma vitoriosa a corrida da sua vida. Então, veja que nós precisamos pensar nisso, ter foco, né?
para que nós venhamos assim combater um bom combate, completar a carreira. E por fim, ele vai dizer que ele guarda a fé. Então nós podemos entender que ele guardou fielmente o depósito do seu Senhor. Qual é o depósito, né? Ele guardou a fé, ele guardou a sã doutrina, ele guardou a palavra do Senhor pela fé em Cristo Jesus. Então ele viveu pela fé e por causa da fé, né? Muitas pessoas, infelizmente, principalmente no tempo do apóstolo Paulo, apostataram da fé, né? Mas o apóstolo Paulo, ele permaneceu fiel a Deus. Então ele conseguiu guardar fielmente o depósito do seu Senhor. Ele conseguiu guardar a sã doutrina pela fé. Isso é maravilhoso. É um exemplo que nós temos para a nossa vida também. Ok? Então, a primeira coisa que nós percebemos, Paulo encerrando a sua carreira, ele demonstra que os seus últimos dias, e ele faz uma declaração e dá um testemunho muito importante para nós, né? Paulo ele vai concluir aí essa parte dos seus últimos dias no versículo 8. Eu não coloquei aqui no slide, mas o versículo 8 diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Veja que nós podemos observar aqui algumas características desta recompensa que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro, essa recompensa é uma recompensa gloriosa. Ele vai dizer que já agora a coroa da justiça me está guardada. Veja que aqui nós vemos uma característica muito importante de que a sua recompensa é gloriosa e, além de ser gloriosa, já era uma recompensa garantida, como ele mesmo vai dizer que essa recompensa estava guardada, né? Está guardada. Uma outra característica desse versículo, né? Dessa recompensa, é que essa recompensa ela é pessoal. Ele vai dizer que está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Então, essa recompensa é algo pessoal e também é uma recompensa futura, né? Quando ele coloca aí essa expressão naquele dia, ele já sabia que ele haveria de ter uma recompensa se ele realmente conseguisse completar a sua carreira, se ele realmente conseguisse encerrar o seu ministério de forma como ele assim encerrou. E por fim, é uma recompensa compartilhada. Não é somente para ele, mas é para todos. A palavra vai dizer todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que então que crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor e voltará para nos buscar. Então veja que isso um testemunho maravilhoso. E Paulo ele está convicto de que ele assim receberá a sua recompensa, uma recompensa gloriosa, garantida, pessoal, futura, né? No caso, ele já conseguiu a sua recompensa e ela é compartilhada para nós também ainda hoje, né? Então, esses últimos dias foram fantásticos na vida de Paulo. E uma outra lição que a gente pode observar nesse capítulo é que existe, através desse texto, através das escritas do apóstolo Paulo, não somente nessa carta, mas em tantas outras que ele escreveu, nós podemos observar a necessidade que temos das pessoas. Nós precisamos estar com as pessoas ao nosso redor. E aí Paulo ele vai colocar algo de uma forma muito peculiar, né? Bem detalhado. Ele vai colocando nomes às pessoas. É muito interessante que, ao se aproximar do fim de sua vida, Paulo ele não expressa qualquer arrependimento, até perdoa aquelas pessoas que acabaram atrapalhando na sua vida, que tornaram a sua vida cada dia mais pior, né? E ele acaba sendo uma pessoa que é exemplar. Nós podemos ver que ele dava realmente um bom testemunho.
E aqui nesse texto, nesse capítulo, aliás, pelo menos nós vemos aí 17 pessoas. Elas são mencionadas nesse capítulo. E isso demonstra para nós que Paulo não apenas ganhava almas para Jesus, mas também ele fazia amigos. E isso é muito interessante. E por isso nós podemos ver aí a necessidade que temos das pessoas. Nós somos seres humanos e nós precisamos viver em relacionamento com as pessoas, com aqueles que estão ao nosso redor. Apesar dos seus dias estarem sendo contados naquele período que ele estava ali escrevendo a carta, Paulo ele consegue pensar nos outros que estavam ali junto com ele no seu ministério, na sua jornada. Então, nós podemos ver que a necessidade que Paulo tinha de estar próximo com as pessoas, e nós também temos que ter com as pessoas ao nosso redor. Paulo era um homem de relacionamentos. E eu costumo dizer, e eu ouvi isso em uma palestra, uma pessoa falando sobre isso, que o reino de Deus é um reino de amigos. Você nunca vai estar sozinho na jornada da fé, na caminhada cristã. Eu acho isso fantástico, porque realmente o reino de Deus é um reino de amigos. Nós conseguimos fazer muitos amigos quando nós estamos seguindo e levando a palavra de Deus para outras vidas, né? Então Paulo, ele era esse homem de relacionamentos e ele trabalhou em equipe, ele valorizou as pessoas, e isso nós podemos observar através desse capítulo que ele coloca para nós, mencionando tantas pessoas que estiveram ali no seu ministério e no seu trabalho, né? Então, tem um teólogo chamado John Craig. Ele vai dizer algo bem interessante falando sobre relacionamentos e sobre amigos. Ele diz o seguinte: independente do quanto você pode trabalhar, independente do quão simpática seja a sua personalidade, você não irá longe nos empreendimentos se não conseguir trabalhar por meio de outras pessoas. Veja que ele deixa claro para nós que juntos somos melhores. Conseguimos ir além daquilo que nós podemos fazer sozinhos, né? Então, nesse trecho final desta carta, o apóstolo Paulo ele fala da sua carência das pessoas. Ele fala que ele gostaria de estar perto dessas pessoas. E aqui ele vai nos ensinar também coisas importantíssimas sobre os nossos relacionamentos e sobre os seres humanos, né? Sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Primeira lição que nós podemos aprender aqui e observar nesse capítulo é que a fé, ela nos proporciona grandes amigos. Isso é verdade, queridos. Eu, como um bom presbiteriano, eu percebo muito assim a quantidade de amigos, de pessoas que nós vamos fazendo, vamos criando amizades, né, em prol do reino, em prol do evangelho. E isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder ter amigos, né, ao nosso redor. E a igreja, ela mostra isso, ela nos proporciona realizarmos e temos amizades, amigos de verdade na igreja. Então a fé ela nos proporciona grandes amigos. Por causa da fé, Paulo ele teve grandes amigos. E no livro de Atos e nas cartas que ele escreve, né, nas cartas paulinas, nós vamos observar aí cerca de, eu acredito que é mais, até mais de 100 pessoas que estavam ligadas com o apóstolo Paulo. Mais de 100 pessoas faziam parte do seu ministério, do seu trabalho, pessoas que faziam parte da sua jornada, do seu trabalho missionário, né? E quando ele saía de um lugar, de uma cidade a outra, ele deixava pessoas para continuar com o trabalho. Isso é fantástico. Nós devemos pensar e fazer isso como o apóstolo Paulo. Fazermos amigos em prol do evangelho, para a glória de Deus. E ali nós podemos ver que Paulo ele tinha pelo menos 10 colaboradores que estavam sempre com ele.
Vamos colocar alguns nomes aqui. Primeiro, Barnabé, Marcos, Tito, Timóteo, Lucas, Priscila, Áquila, Apolo, Tíquico e Trófimo. Pelo menos são esses que faziam parte, que eram colaboradores, ou seja, auxiliares dele no seu trabalho missionário. E aí nós percebemos que Paulo ele tinha um apreço por essas pessoas, principalmente Timóteo. Timóteo é o amado filho da fé. Então ele vai usar uma expressão muito interessante no versículo 9, né? Ele vai chegar a dizer: procura ver-te comigo depressa, Timóteo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: por favor, Timóteo, venha assim que você puder me ver, rapaz. Estou com saudades de você. Eu gostaria que você estivesse aqui comigo nesses últimos dias da minha vida. Queria desfrutar mais uma vez desta amizade que nós temos. Veja que bonito essa expressão que o apóstolo Paulo coloca. Nós podemos ver de uma forma clara a necessidade que Paulo tinha de estar próximo às pessoas que ele amava e que ele trabalhava em prol do reino de Jesus Cristo. A gente percebe que ele desejava passar os últimos dias da sua vida com os seus amigos. E aqui mostra para nós que nós devemos pensar nisso também. Tem um homem chamado Abraham Lincoln, creio que você conhece, já foi, ainda famoso por todos nós. Ele deixa uma frase em uma das obras dele, falando sobre amizade, falando sobre amigo e companheirismo, né? Ele diz o seguinte: se você quer conquistar alguém para a sua causa, primeiro convença-o que você é seu amigo sincero. Então, se você quer que as pessoas estejam perto de você, convence essas pessoas de que você é uma pessoa de confiança, que você é um amigo de verdade. Então, a fé nos proporciona grandes amigos. Mas existe uma segunda lição através desse capítulo que o apóstolo Paulo coloca para nós. A segunda lição é que a fé nos leva também a ter inimigos. E aí você pode ver até uma carinha aí, ó, uma carinha fazendo isso aí, ó. Por quê? Porque o apóstolo Paulo passou por situações difíceis na sua vida. Paulo, ele enfrentou várias pessoas como inimigos dele nas suas viagens missionárias, né? Então, por causa da fé e do Deus que nós servimos, sempre teremos inimigos. Versículo 14 a 15, o apóstolo Paulo ele vai colocar lá, ó: Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O apóstolo Paulo está instruindo Timóteo para que ele possa se cuidar, para que ele possa ficar esperto de Alexandre o latueiro. Nós não sabemos muito sobre Alexandre o latueiro, mas dá a entender que ele provavelmente foi o responsável de ter assim prendido o apóstolo Paulo nesse último acontecimento que ele estava ali. Nota-se que esse homem ele estava fazendo de tudo para que Paulo fosse morto por conta da sua ousadia de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, a gente pode observar nesses versículos algo interessante. Primeiro, qual é o papel do inimigo? Qual é o papel daqueles que muitas vezes nos perseguem, aqueles que não fazem parte do corpo de Deus? Primeiro, a gente pode ver ali que o texto vai deixar claro que o Alexandre o latueiro causou muitos males. Então, o papel do inimigo é prejudicar a pessoa, é fazer oposição de uma forma furiosa, né? Essa expressão, né, de
como se diz, de causar males, é uma perseguição ferrenha que o apóstolo Paulo ele sofreu por conta de Alexandre, né? Alexandre perseguiu Paulo de uma forma implacável. Então nós devemos perceber que os nossos inimigos, infelizmente, né, eles vão causar males na nossa vida, mas não é por isso que nós vamos deixar de continuar com a nossa missão. E Paulo ele conseguiu demonstrar isso para nós de uma forma muito clara. Qual foi então a reação do apóstolo Paulo? Qual é a reação de Paulo diante dessa perseguição que ele sofreu pelo Alexandre? O texto vai deixar para nós claro também. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Então, dá a entender aí, e ele vai falar isso também mais para frente, que Paulo ele deixou Deus trabalhar no coração do cara, né? Ou seja, ele foi entregue à vingança aí nesse sentido. Paulo sabe que Deus vai pedir contas sobre isso. Então, isso é muito importante nós pensarmos na nossa vida também. E uma outra questão interessante, Paulo ele avisa os seus amigos sobre os seus inimigos. Foi isso que ele fez ali com Timóteo. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, a verdadeira amizade é aquela que cuida do outro. A verdadeira amizade multiplica o que é bom na vida e divide também o que é ruim na vida. Ele falou, ele compartilhou com seu amigo que ele poderia ter ali um inimigo que ele tinha que se cuidar. E nós devemos fazer isso na nossa vida também. Porque a fé nos proporciona grandes amigos, mas ela também nos leva a ter inimigos, ok? E a última lição dessas duas frases aí, versículo 14 e 15, é que a fé não impede que tenhamos decepção ou decepções com as pessoas da igreja. Aí já é uma carinha triste, né? Porque, infelizmente, queridos, por sermos humanos e existirmos pessoas falhas, imperfeitas no meio da igreja, nós podemos sim sofrer decepções, né, com as pessoas dentro da igreja, infelizmente. Mas uma coisa que nós devemos lembrar, nós não estamos na igreja por causa dessas pessoas. Nós estamos na igreja porque queremos ser melhores e assim poder sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. E por isso nós vamos à igreja. Se nós formos à igreja por causa das pessoas que ali estão, que as pessoas que congregam a igreja, a gente vai estar perdido, porque todos nós somos falhos. Então nós precisamos lembrar isso. Isso deve nos confortar, que a fé não impede que tenhamos decepção de pessoas, com pessoas da igreja. Isso talvez já aconteceu na sua vida, já aconteceu na minha, mas isso não nos impede de continuar com a nossa carreira, com a nossa missão. Paulo ele vai falar isso, que muitas vezes nós criamos expectativas irreais sobre as pessoas. Queremos que elas sejam mais para nós e, na verdade, a gente acaba esquecendo da realidade, né? Então, no final do ministério do apóstolo Paulo, ele estava preso, já era um idoso, e ele foi abandonado por algumas pessoas que estavam ao seu redor, né? Olha que triste. E por isso, então, faz a gente pensar que a fé não impede que tenhamos decepção com pessoas da nossa igreja. Porque se isso aconteceu com o apóstolo Paulo, gente, acredito que vai acontecer conosco também. Mas a gente deve pensar um pouquinho sobre essas palavras que o apóstolo Paulo vai colocar, né? Ele diz que todos da Ásia o abandonaram. Olha que coisa. Todos da Ásia o abandonaram. Ele vai falar também que ele tinha um companheiro do ministério que também o abandonou. Versículo 10 vai dizer: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas foi um dos parceiros mais próximos do apóstolo Paulo. E esse homem acabou o abandonando porque
ele acabou apostatando a sua fé, ou seja, abandonando a sua fé pelo motivo de amar o mundo. Que coisa, né? A gente olha aí e acha que as pessoas que estão dentro da igreja não são sujeitas ou não estão sujeitas a se desviar dos caminhos de Deus. Olha que Paulo está mostrando para nós. Aquele cara que era o seu amigo, que era um dos parceiros dele no seu ministério, provavelmente era um dos colaboradores ali com o seu ministério, acabou abandonando porque amou mais o mundo do que a palavra de Deus. Isso é triste, né? Então, por isso que nós devemos tomar cuidado e sempre estarmos próximos e focados com a palavra de Deus. Demas acabou abandonando o apóstolo Paulo em uma situação em que ele precisava tanto dessa companhia. Ele foi também abandonado pela igreja e pelos irmãos de Roma, né? Ele vai dizer isso lá no versículo 16. Ele diz assim que na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. E aí ele chega a dizer que isto não lhe seja posto em conta. Então, aqui trata-se de uma decepção coletiva que o apóstolo Paulo ele sofreu e ninguém apareceu para testemunhar em defesa dele naquela situação em que ele estava. E ele age como Jesus diante disso. Ele se decepcionou com essas pessoas, mas ele age como Jesus. Como Jesus ele age, ou ele agiu conosco e tem agido conosco também em nossos dias, perdoando aqueles que têm nos ofendido. Então, eu acho que isso é uma lição muito importante para nós. Lembrarmos que a fé nos proporciona grandes amigos, mas ela também nos leva a ter inimigos, e a fé também não nos impede de que tenhamos certas decepções com pessoas da nossa igreja. Isso é importante nós pensarmos. E por fim, queridos, terminando aqui, chegando ao final do nosso estudo, a gente vai observar que Paulo ele desfrutou então da proteção de Deus, apesar de tanta situação, de tantas dificuldades que ele passou, que ele sofreu, ele ainda consegue reconhecer a mão poderosa de Deus sobre a sua vida. Ele consegue então reconhecer a proteção de Deus. Por isso que ele desfrutou da proteção do Senhor. O versículo 17 deixa bem claro isso para nós. Ele diz: diante do abandono dos seus amigos, olha lá, é bom entendermos e lembrarmos desse contexto, diante de todas essas decepções que ele enfrentou, essa decepção coletiva, ele chega a dizer no versículo 17 em diante: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. A fé nos leva a desfrutar da proteção divina. Quando os amigos humanos falham, temos um amigo que é infalível. Quando as pessoas que nós amamos acabam nos decepcionando, decepcionando, desculpe, existe um amigo de verdade que não falha conosco, que não nos decepciona, mas é aquele que está sempre conosco, é aquele que é fiel conosco. Como ele vai dizer: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Aqui nós podemos encontrar 4 lições práticas para a nossa vida. Primeiro, o Senhor está conosco. Querido, o Senhor está contigo. O Senhor está com você. Você que está me acompanhando, apesar das lutas que você está passando, o Senhor está com você. Veja que ele chega a dizer: o Senhor me assistiu. Ele cumpre a sua promessa e a sua presença é uma realidade na vida de Paulo. E não somente na vida de Paulo, mas na nossa vida também. Deus está conosco, queridos. Nós precisamos lembrar deste conforto, desse consolo, apesar da adversidade, apesar da tribulação, apesar dos problemas e da tempestade na vida, Deus está conosco. Eu coloquei exatamente
essa figura para você de uma mão e um bebezinho ali em meio a uma tempestade é para nos lembrar de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo até mesmo quando nós estamos passando na tempestade. Ok? Nós devemos lembrar disso. Uma outra questão, uma outra palavra de conforto para nós e que isso trouxe conforto ao coração do apóstolo Paulo foi que o Senhor nos fortaleceu, Paulo, ou seja, o Senhor nos fortalece também. Ele continua no texto: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Olha aqui, esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós servimos, é um Deus poderoso. Ele é onipotente, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador dos céus e da terra, o sustentador de tudo que nós temos, sustentador de todas as coisas. Mas principalmente, Ele sustenta os crentes que estão em seu serviço. Ele sustenta os seus filhos que estão trabalhando em prol do seu reino. Deus nos fortalece, queridos. Por isso que você possa sentir esse revestimento de forças que Deus tem nos dado esses dias difíceis que nós estamos passando. Foi assim que Paulo sentiu nos seus últimos dias e que nós devemos sentir todos os dias da nossa vida. Terceira palavra de conforto para nós também é que o Senhor nos fortalece para alguma coisa, para uma missão, que é para pregar. Como ele vai dizer, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele conseguiu lutar, ele conseguiu completar a sua carreira porque ele sabia que o Senhor estava com ele, o Senhor o fortalecia para que ele pudesse levar a palavra do Senhor, custe o que custar. Fantástico. Isso é algo que nós devemos levar para as nossas vidas. O poder do Espírito Santo é dado para Paulo e isso trouxe conforto para ele, para que ele continuasse com a sua missão. E isso é algo fantástico que nós devemos pensar. E quarto lugar, ou quarta palavra de conforto, ele vai colocar uma expressão muito interessante, dizendo que ele foi liberto da boca do leão. E ele foi mesmo, de uma forma literal, porque como um presidiário, como um prisioneiro, ele, naquele tempo, ele era poderia ter sido levado para a arena, na cova dos leões, ali na boca dos leões, mas o Senhor o libertou. E Deus também nos liberta também, queridos. Quantos livramentos você já passou? Vou colocar uma coisa mais simples ainda. Quantos livramentos você teve nesta semana que encerrou? E agora, nessa próxima semana, quantos livramentos o Senhor vai dar na sua vida? Nós devemos lembrar que Deus ele nos liberta de tantas situações, de tantas ciladas, de tantos problemas. Agora, nessa terça-feira, eu estava conversando com um grupo de amigos, pastores e evangelistas, falando sobre um livramento que um deles tiveram. Quando ele estava fazendo alguma coisa, um trabalho, ele estava tranquilo com o seu trabalho até que alguém chega atrás dele e fala assim, viu, o que tem atrás aí nas suas costas? E quando a pessoa olha e vê e tenta tirar, ele olha lá, é um baita de um escorpião marrom nas suas costas. O Senhor libertou, o Senhor deu livramento para aquele rapaz, para aquele homem. Veja que nós devemos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e principalmente porque Ele é o nosso libertador, Ele nos liberta. Além de ter nos libertado da morte, Ele também nos liberta de vários perigos na nossa vida. E ele vai colocar, por isso que ele diz, né? Eu fui libertado da boca do leão. É uma forma, uma expressão que ele usa que ele foi libertado da morte. Paulo, como ele era um cidadão romano, ele não poderia ser jogado aos leões naquele período lá na Roma, como eles gostavam, tinham o costume de fazer, né? Então, a experiência do passado leva Paulo a ter uma expectativa de proteção, da proteção de Deus. E o Senhor assim o livrou, o Senhor assim
estava com ele nesses dias. Por isso que ele vai dizer no versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, no passado, Paulo foi resgatado da morte. No futuro, ele será resgatado por meio da morte. Então, ele chega a agradecer a Deus e vibrar por isso, né? Sabendo que Deus era o Deus que livrou ele de tantas situações difíceis. Então, por isso que ele vai dizer: louvado seja o Senhor, aquele que nos protege, aquele que tem cuidado de nós até o fim. E aí ele vai colocar, finalizando as palavras, versículo 19, versículo 20, 21, ele vai saudar ali algumas pessoas a que ele tanto amava, e que ele pudesse assim tentar rever essas pessoas ainda antes da sua morte, né? Mas não sei, eu acredito que infelizmente ele não conseguiu ter o contato com essas pessoas, mas a Bíblia não relata isso para nós, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que ele termina a sua última carta com uma bênção a Timóteo, né? E ele faz isso normalmente quase em todas as suas cartas, dando a bênção, dizendo que o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. E que nós possamos então fazer isso também, né? Deus o abençoe e que Deus possa estar sempre junto com a pessoa, aquela que nós amamos também. Que Deus possa nos abençoar, queridos, com esse estudo. Terminando aqui, nós podemos concluir essa lição fazendo algumas perguntas para nós diante do que nós aprendemos aqui. Primeiro, qual é o legado de fé que você está deixando para as próximas gerações? Você tem deixado algo para que eles possam continuar com o trabalho do Senhor? Você tem ensinado essas novas gerações? Eu tenho pensado muito sobre a Chácara Flora. Eu acho que nós precisamos pensar sim nas novas gerações e para isso nós precisamos deixar um legado para eles. Precisamos ensinar, assim como nós aprendemos com Paulo no capítulo 2, sermos bons professores para que eles possam aprender a palavra do Senhor e propagar esse evangelho tão magnífico para as nossas vidas. Pense nessa pergunta. Segunda pergunta: você tem vivido em prol do Evangelho de Jesus Cristo? Se talvez você ainda não tem vivido em prol do Evangelho, se talvez você ainda não tem se dedicado para anunciar a palavra de Deus para as pessoas, que você possa repensar sobre isso. É o momento de você voltar atrás e recomeçar a sua jornada cristã. Pense nisso. E a terceira pergunta: como você encara a sua morte? Como você gostaria que as pessoas pensassem e lembrassem de você? Falando sobre isso, eu queria deixar uma frase que eu achei muito interessante sobre essa questão de legado, né? Olha lá o que diz: trate as pessoas e conviva com elas de tal modo que, se você morrer, chorem a sua falta, e enquanto estiver vivo, desejem ardentemente a sua companhia. Que nós possamos pensar assim, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, é claro. Pensarmos que nós precisamos encerrar uma carreira ou a nossa missão com muitas pessoas, muitos amigos ao nosso redor, tá bom? Então que nós possamos lembrar dessas palavras do nosso Deus e que Deus nos abençoe nesse dia, finalizando aí o nosso estudo, a nossa série Cuidando da Minha Igreja, ok? Vamos então passar para o nosso momento final aqui. Estamos encerrando nossa escola bíblica dominical nesta manhã e eu agradeço a você por ter ficado conosco até agora, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e se você deixou aqui um comentário, nós vamos orar por você aí, pelos pedidos que você colocou e agradeço muito por vocês terem participado conosco nessa manhã aqui com a gente e eu espero ver você na semana que vem e de uma forma ao vivo, né? Como hoje é uma gravação, já havia gravado, fiz essa gravação há alguns dias atrás, eu ainda estou de férias, mas eu espero que na semana que vem, no próximo domingo aí, nós estejamos juntos para adorar ao nosso Deus e estudar mais a palavra. Vamos pensar sobre um outro tema, uma outra série, para que nós venhamos aí buscar mais a palavra do nosso Deus, tá bom?
Quero orar por você e que você possa aí ser usado por Deus nesta próxima semana e que você possa também participar conosco no culto de hoje, às 18 horas. Hoje, e quem estará aí cultuando ao nosso Deus e ministrando a palavra do Senhor será o seminarista Jonatas, nosso querido amigo, companheiro aí de jornada aqui em Itapeva. Jonatas, ele faz parte lá da Central e trabalha com jovens e os adolescentes também, e na área da música, né? Está aí sempre auxiliando os pastores aqui na nossa igreja. Então, ele estará, hoje será um privilégio muito bom de poder estar com ele aí, tá bom? Que vocês possam fazer aí o esforço de estar prestigiando o nosso seminarista e também cultuando ao Senhor de uma forma comunitária, tá bom? Vamos orar então e assim nós estaremos encerrando a nossa EBD Flora de hoje. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e obrigado também porque o Senhor tem nos dado a compreensão para que possamos, ó Pai, praticar em nossos dias o que temos aprendido aqui, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar condições de sermos um discípulo do Senhor autêntico, assim como o apóstolo Paulo e Timóteo foram, Deus. Que nós possamos dar continuidade com a propagação do Teu Evangelho, ó Deus, e que nós possamos dar mais atenção para as novas gerações que estão chegando e que possamos dar um legado para elas, ó Pai, para que elas possam continuar com esta missão, que é uma missão tão esplêndida para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, enquanto o Senhor não voltar, continuemos, ó Deus, a ir pelo mundo afora e levar a Tua palavra, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor nos dê condições de continuar anunciando as Tuas obras. Fique conosco no decorrer desse dia, que nós possamos, ó Pai, logo mais estar aqui na Tua casa, podendo cultuar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Abençoe cada família que está aqui participando conosco e que o Senhor os ajude em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos pelo seu amor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente semana e até semana que vem. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.